Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 56 da Panini. Esse que é mais um exemplar da série, agora que ela se tornou mensal. Antes ela era quinzenal, durante o tempo em que o Jonathan Hickman escrevia a revista X-Men e todos os outros títulos eram alinhados com a publicação dele, ou pelo menos deveriam ser, e agora, na fase Sina do X, Destiny of X, no original, você pode conferir a série mensal. Então aqui, o número 55 já trouxe pra gente Immortal X-Men, os X-Men Imortais, número 1, X-Men Vermelho, X-Men Red, número 1, além de um especial, X-Men Secretos. Agora a gente vai ter os números 2 das duas séries, que são mensais, e também vai se incluir aqui no mix X-Men do Jerry Dungan, que está contando a história dos X-Men eleitos por voto popular em Krakoa, lá no primeiro Hellfire Gala, na era krakoana. Eu vou explicar tudo isso para você com calma. Aqui tem um review sem spoilers nesse vídeo. Aqui na minutagem você pode separar para ver qual parte você desejar, onde eu vou falar de como é a revista por dentro, quais são exatamente esses personagens, o que esperar aqui do conteúdo, preço, número de páginas, e depois o resumo completo, onde aí sim eu conto tudo o que aconteceu, para você que só acompanha os X-Men atualmente aqui pelo canal Fator X, ou que quer entender melhor o que você acabou de ler na revista. Inclusive a revista tem aqui na descrição o link da Amazon para você poder adquiri-la, e ao adquirir por esse link você ajuda o canal Fator X. Tem também os outros lançamentos mutantes, e até revistas, números anteriores, revistas um pouquinho mais antigas, mas que tem aí disponíveis para venda na Amazon. Então quando você compra por esse link, você ajuda o canal, você dá uma comissão aqui para nós. Se você quiser ajudar de outra maneira, por esse QR Code você pode fazer um Pix diretamente para mim. O número de celular, que é o primeiro item aqui da descrição, também é uma forma de você fazer um Pix aqui para mim e ajudar a gente a comprar mais revistas, a comprar mais material e investir no canal Fator X. Na descrição você encontra também as nossas redes sociais e os nossos grupos de WhatsApp e Facebook. E eu espero você em todos eles. Agora vamos para a primeira parte, X-Men 56 Review sem spoilers. X-Men 56 tem 112 páginas, encaderna X-Men de 2021, números 10 e 11, Immortal X-Men número 2, X-Men Red número 2 e uma história curta de Marvel Voices Hereditários. Essa revista aqui, então, ela já faz parte da Cena de X, né? A Cena de X é mais ou menos desde X-Men 53, a gente até mudou as tumbes quando saiu X-Men 53, mas começou na prática mesmo, você vê os eventos diferentes a partir de X-Men 55, que foi o número anterior. Por quê? Porque ali estrearam os dois novos títulos com o nome X-Men, Immortal X-Men e X-Men Red. Os X-Men do Dugan tratam dos X-Men que foram eleitos, né? Krakoa, o lugar onde os X-Men vivem agora, é um mutante, mas também é um novo país onde os mutantes vivem, onde serve de refúgio a todos os mutantes da Terra. Qualquer pessoa que manifestar poderes mutantes tem cidadania krakoana e pode atravessar os portais para Krakoa. Isso foi estabelecido pelo Jonathan Hickman, que escreveu a série X-Men até bem pouco tempo, concluiu aí sua participação com o Inferno 2021, uma saga cujo primeiro vídeo eu vou deixar nas telas finais para você poder conferir, se for a par de tudo que aconteceu até agora. O outro vídeo que eu vou pôr nas telas finais é o primeiro vídeo de Dinastia X e Potências de X, que mostra como essa era começou. Mas, desde que os X-Men têm esse novo status quo, recentemente eles decidiram eleger os membros da equipe por voto popular. E a equipe do Dugan, a equipe publicada na revista que só se chama X-Men, foi eleita então na fase anterior, quando o Jonathan Hickman ainda escrevia a revista X-Men, aí foi criada a revista X-Men do Dugan, mas o Jonathan Hickman começou a trabalhar em Inferno 2021, e a gente começou a ver esses X-Men eleitos. Eles foram eleitos durante o baile de gala do Clube do Inferno. Agora o Clube do Inferno é uma corporação de comércio a serviço de Krakoa. Então ele faz um baile de gala público que as pessoas podem ir, foram até os Vingadores. E essa formação dos X-Men foi anunciada lá. E esses X-Men estão lidando então com problemas que começaram nessa fase. É a única revista que vem aí da fase anterior, vem aí do que a gente chamou de O Reino do X. Depois disso, Immortal X-Men já são os X-Men depois de Inferno 2021. Trata principalmente do Conselho Silencioso, que é o governo de Krakoa, e que teve seu número 1 na edição passada, e agora continua a história que começou lá. Uma disputa aí por uma vaga que se abriu no número 1, a vaga de Magneto, foi preenchida por Esperança Summers, mas Selene não gostou muito disso. E depois vem X-Men Red, que trata de outra mudança importante no status quo dos mutantes como um todo, que foi a colonização do planeta Marte. Na verdade, sua terraformação e a instalação dos mutantes de Arakko, uma ilha que é a outra metade perdida de Krakoa, e que tinha muitos mutantes, mas que viviam em outro plano dimensional, desde uma tentativa de invasão mais de 1000 anos atrás, que foi confrontado inclusive por Apocalipse. Apocalipse que deteve essa invasão. Bom, os Arak então agora estão instalados em Marte. Marte passou a se chamar Planeta Arakko, e a Tempestade é a rainha deles. E ela, esse é o título que traz as aventuras de Tempestade e de seu grupo,
pasmem, Lala não lidera X-Men, mas uma irmandade de mutantes. Então a gente vai ter mais um número dessa história, o número 1 também foi na edição anterior, a gente vai ver como eles se estabelecem lá, quem são seus inimigos e quais são os planos desses inimigos. Olha, as 3 revistas estão com histórias boas. Como eu disse, as 2 últimas, Immortal X-Men e X-Men Red, melhores. Mas mesmo o X-Men do Dunga tem ali uma trama interessante envolvendo a Orcs, que é a pior organização antimutante que os X-Men já enfrentaram e que é uma grande ameaça que está estabelecida agora e que tem que ser detida. E a última história encadernada no volume, parte ali de Marvel Voices, Heritage, é uma reunião de todos os X-Men nativo-americanos ou com descendência nativa-americana, protegendo uma reserva indígena nos Estados Unidos que está sob ataque. Contar mais do que isso só no resumo completo, mas a história é simplesinha, é mais para mostrar a identidade desses personagens, a identidade étnica deles e a disposição de Krakoa de proteger seus semelhantes, mesmo aqueles que não são mutantes. Agora vamos lá para o resumo completo de X-Men 56 da Panini. X-Men 2021, número 10. Aqui a gente começa a edição com um flashback da última vez que Laura, a Wolverine desta equipe, passou pelos protocolos de ressurreição. E a gente vê que quando esse seu novo corpo foi ser criado para receber sua consciência, ela supostamente morreu na Câmara, onde estão os filhos da Câmara, e ela lutou lá ao lado de Thomas Everett, o Síncro, que também faz parte dessa formação, né? Quando ela passou pelos protocolos de ressurreição, quando ela foi trazida de volta em um novo corpo, a gente vê que ela já surgiu com adamantio nas 2 garras que ela desembanhou das suas mãos. E agora a gente vê qual a explicação para isso, né? O Proteus tem a habilidade de alterar a realidade, e assim que eclodiu o ovo que ela surgiu, ele já tinha colocado adamantio nos seus ossos, inclusive em todos eles. E a Laura é uma versão do Wolverine que só tem adamantio nas mãos, porque ela sofreu a infusão ainda muito jovem, então os ossos dela ainda iam crescer. Ela era uma criança quando ela foi transformada na assassina conhecida como X-23. Então é legal que a gente entende a explicação de por que ela tinha adamantio assim que eclodiu já do ovo no último protocolo de ressurreição pelo qual ela passou lá em X-Men 32 dessa coleção. Bom, a partir daí, o adamantio é inclusive o motivador da trama desse primeiro número da revista X-Men, publicado em X-Men 56, porque o que a gente vê? A gente vê que esses X-Men estão ali rastreando e monitorando a base que a Orcs instalou em Phobos, uma lua do antigo planeta Marte, hoje chamado Planeta Araco nas histórias em quadrinhos, que foi conquistada por Fei Long, membro da Orcs, e agora tem uma base lá de toda essa organização. A pior organização antimutante que já existiu, inclusive é responsável pela criação de Nimrod agora no presente, o Supremo Caçador de Mutantes, o terrível sentinela que ameaça os X-Men. Bom, então essa base está lá, os X-Men estão monitorando, e o que tem a ver com o adamantio, né? Durante esse monitoramento, eles percebem um mutante morto, que é o corpo de Noturno, que foi encontrado pela Orcs na Lua de Phobos e instalado lá em destaque, né? Uma decoração bizarra, e o outro um corpo vivo, e esse corpo vivo possui adamantio. E a Laura é fruto de um dos vários projetos que clonou o Wolverine, né? Tanto que ela é a X-23, houve 22 tentativas depois dela. Ela achou que ela era a única bem-sucedida, mas ela já encontrou outros clones de si mesma, como é o caso da Batedora, que figura na revista dos Novos Mutantes, que também costuma ser encadernada na revista X-Men. Então, ela acha, ao eles encontrarem essa forma de vida lá mantida em êxtase com adamantio nos ossos, que deve ser mais um clone dela, e ela decide não esperar, fala, olha, eu vou invadir a Orcs agora e libertar essa pessoa que está prisioneira lá de qualquer jeito. Os X-Men, então, possibilitam que ela faça isso. Ela consegue. Só que sabe quem ela encontra nos tanques da Orcs? A Lady Lethal, que veio se associar à organização e acabou se tornando uma cobaia do Dr. Êxtase. Independente da intenção da Lady Lethal, inclusive da rixa que já existe entre as duas, porque ela também é inimiga dessa Wolverine, as duas já se enfrentaram no passado, a Wolverine liberta ela e leva para se recuperar na casa da árvore dos X-Men. Não tem dúvida do caráter da Wolverine nessa edição e de por que ela libertou a Lady Lethal. Ninguém vai sofrer experimentos enquanto ela puder impedir. X-Men 2021, número 11. Essa edição vai voltar a outro inimigo recorrente dessa fase, com Jerry Dunham escrevendo a revista X-Men. Se trata do mundo dos jogos. Um mundo alienígena que orbita 2 buracos negros, por isso o tempo passa bem lentamente lá, e onde seus apostadores estão apostando pelo fim do planeta Terra. Né? Quem conseguir destruir o planeta vai ganhar tudo, vai quebrar a banca. Os X-Men estão lutando contra essas ameaças, fruto dessas apostas, já há um tempo, e estão tentando rastrear o mundo de jogos. A Sina, que também estava atrás desse conhecimento, tem uma visão do futuro e avisa a Vampira como ela pode obter esse conhecimento. É através do Rocket Raccoon dos Guardiões da Galáxia, que inclusive está lá no mundo de jogos nessa hora fazendo suas apostas, quando é contatado pelo Gambit, marido da Vampira, e dá as informações que eles precisam para encontrar o mundo de jogos. A equipe está dividida. As mulheres da equipe, Vampira, Polaris e a Wolverine, vão para o mundo de jogos resolver essa situação.
enquanto Synchro e Ciclope ainda estão procurando vestígios da Orcs e da última tentativa, do último ataque que a Orcs fez aos X-Men na Terra ainda, que resultou na morte do Ciclope. Ele passou pelos protocolos de ressurreição, mas como sua morte foi pública, ele voltou aí adotando a alcunha de Capitão Krakoa. Então, pro mundo, o Ciclope morreu, né? E isso não deixou ele nada feliz. Então, o Synchro e o Ciclope vão investigar isso, enquanto o Solaris fica cuidando da Casa da Árvore. E aí a gente vai ter as duas aventuras em paralelo, correndo em X-Men 11. No espaço, um flashback vai mostrar que essas apostas todas começaram graças a Mojo. Mojo era o dono ali do mundo de jogos, mas Cordyceps Jones, o atual dono do mundo de jogos e também um fungo alienígena que lidera tudo ali, ele chantageou a diretoria da Mojo TV para que eles vendessem para ele o controle total do mundo de jogos. Assim, o Mojo, querendo se vingar, decidiu destruir o mundo de jogos. E como ele fez isso? Apostou alto na destruição da Terra. Ele sabia que isso ia atrair ou os X-Men ou os Vingadores e ia arrasar o lugar que antes era dele, mas que ele perdeu para o Cordyceps Jones. Plano até que razoável, né? Então a gente vê isso também no flashback. Lá, durante seu ataque ao mundo de jogos, infelizmente a Wolverine é contaminada por Cordyceps Jones e controlada pelo fungo. Então ela se volta contra suas amigas X-Men. E na Terra, a gente vê o Ciclope e o Synchro seguindo ali os rastros dos homens animais que atacaram eles quando o Ciclope morreu. Aí teve que passar pelos protocolos de ressurreição e voltar como Capitão Krakoa, que eu disse a vocês. E aí os rastros se dividem. Então eles se dividem também. O Synchro vai para um lado e encontra um dos homens animais queimando os cadáveres dos demais para não deixar nenhum tipo de vestígio. Enquanto o Ciclope encontra o próprio Dr. Êxtase em sua base. E nessa luta dos dois, né, o Ciclope quer se vingar, afinal foi morto por ele, não só isso. Beleza que eles voltam, mas ele perdeu sua identidade, ele não pode mais ser o Ciclope porque a morte foi pública, então ele está bem irritado. E aí ele começa a lutar contra o Dr. Êxtase, e na última página dessa edição a gente tem uma revelação muito estranha, porque o Ciclope quebra a armadura que o Dr. Êxtase usa e revela o rosto do Senhor Sinistro, de Nathaniel Essex. Só que ao invés de um diamante vermelho na testa, o que ele tem é um símbolo de paus do baralho. E ele termina perguntando, a gente já se conhece? Immortal X-Men, número 2, traz aí pra gente o Conselho Silencioso de Krakoa lidando com a ameaça criada por Selene após ser rejeitada. Ela tentou ocupar a vaga no conselho que era do Magneto, perdeu a votação, Esperança Summers entrou pro conselho, ela ficou meio indignada, pouquinho só, né? E ativou o portal que liga Krakoa a Araco. Eu tinha entendido que ela ativou o portal e trouxe uma criatura de Amente, porque antes o portal ia para a Mente, um outro plano dimensional muito parecido com o Limbo, mas com criaturas aparentemente muito mais perigosas. Mas aqui ela explica melhor. O que ela fez foi dar vida ao portal, porque o portal foi feito com ossos de outros mutantes ex-eternos como ela. Mutantes como ela, Apocalipse, que vivem para sempre, que inclusive voltam à vida logo depois de mortos. Não em seguida, às vezes ficam um tempo mortos. Então, imagina a força vital desse portal, né? Ele virou uma criatura horrível e começou a atacar a ilha de Krakoa. A gente vê aqui que mesmo destruído ele começa a se reconstruir, afinal ele foi criado com ossos dos Ex-Eternos, porque o portal foi criado por Apocalipse com ossos de alguns dos Ex-Eternos. E ele fica voltando toda hora, então os X-Men não tem como detê-lo. A própria Selene fala, olha, espero vocês pensarem melhor sobre a questão da minha vaga no conselho, e sai de lá, deixa ele se virando. Esperança Summers vai lutar diretamente com o monstro, apoiada pelo Exodus, ela fica duplicando os poderes dele, inclusive ela conta pro Exodus que os poderes dele aumentam quando as pessoas acreditam nele, é por isso que ele é aficionado por Messias, por religiosidade, ele não sabia disso, ela sabe desde que ela duplicou os poderes dele a primeira vez, achou que ele sabia, então eles conseguem causar bastante estrago no monstro, mas quem vai quase derrotá-lo, porque é impossível derrotá-lo de verdade, é o Senhor Sinistro, que estava em dúvida no seu laboratório, se você leu a edição passada ou viu o nosso vídeo passado, se ele ia reiniciar toda aquela linha do tempo ou não, porque ele tem um clone de Moira McTaggart que tem esse poder. Mas ele decidiu não fazer isso, a gente pode ver. E ele usa em si mesmo um gênio, uma armadura que ele criou, genética, com poderes de vários mutantes, que vai tornar ele gigante também. Então ele vai lá, vai atacar diretamente o monstro, vai ter ali seu momento de herói. O seu traje dura durante um tempo e depois explode, então vai explodir causando mais estrago ainda no monstro. Ele vai precisar ser resgatado pelo Noturno, ser trazido de volta à ilha por teleporte. E o monstro começa a regenerar, mas vai demorar um tempinho. Nisso, Sina faz uma previsão. Ela sabe para onde Selene foi, em que momento ela vai estar quando for morta, e ela conta isso para Esperança. Não conta à toa, porque na visão dela, quem matou Selene foi a própria Esperança. Então a Esperança faz isso. Duplica ali os poderes da magia, se teletransporta para o Reino Unido, onde a Selene está ali escondida junto com Coven e Akaba, também inimigos dos mutantes. Salta, dá um tiro de fuzil, afinal ela foi treinada pelo Cable, e mata em cheio a Selene, acerta ela com um tiro, mata, executa ela à distância, né? Com um tiro de sniper, mas em movimento, assim, e se teletransporta de volta. A Selene
como Ex-Eterna, vai ressuscitar em algum momento. Mas o que acontece? O Conselho adianta a ressurreição dela, passa ela pelos protocolos de ressurreição, e assim que a consciência dela está de novo num corpo, o corpo copiado ali pelos 5, pelos responsáveis pelos protocolos de ressurreição, a própria Esperança duplica a telepatia do Exodus, lê na mente dela como desativar a criatura, como fazer a criatura voltar a ser um portal magicamente, e faz isso. Depois disso, ela e o Exodus executam Selene de novo. E aí no conselho tem um pequeno debate, porque eles querem deixar Selene para o fim da fila de ressurreição. Porque as novas regras permitem que todos os mutantes sejam ressuscitados, até esses traíras assim. Então isso fica para ser debatido depois, mas essa situação é resolvida em Immortal X-Men número 2. Só que esse não é o fim da história, porque depois do problema com o monstro ser resolvido, a gente vê o momento que Sina tem mais uma visão, que inclusive a debilita muito. Ela começa a desmaiar durante a visão, começa ali a fraquejar, a mística ampara ela. E durante esse súbito mal-estar, Sina começa a balbuciar algumas palavras, mas são palavras, ironicamente, ditas pelo Senhor Sinistro, em 1919, a própria Sina, pouco antes de morrer, no prelúdio de Immortal X-Men número 1, que saiu em X-Men 55 da Panini. Qual será a relação do evento de 1919, do encontro dos dois, com o futuro previsto por Sina? A gente só vai saber nas próximas edições. X-Men Red número 2, X-Men Vermelho número 2. E aqui a gente vai ver o desenrolar dos eventos iniciados na edição passada. Então, o Vulcano, que foi tirado de cena por Cable e por Abigail Brand, é recrutado como membro dos X-Men de Arakko. A Abigail Brand continua chamando o planeta de Marte, e é por isso que os X-Men dela são X-Men, grupo de X-Men chamado Vermelho, que é o título da revista. A gente também viu na edição passada que a Tempestade, em oposição a esses X-Men, já tinha planejado criar uma irmandade de mutantes, e ela recrutou Magneto, o Rei Pescador, que parece ser o único humano em Arakko, e o Mancha Solar. E aí nessa edição a gente vai ver Abigail Brand fundando seus X-Men propriamente dito. Cable fica na equipe. O Dobra, que atuava com a Abigail Brand desde o título Sword, que é o título da fase anterior, abandona a equipe. A Frenesi continua, mas sai da sua posição de embaixadora e passa a ser membro de campo da equipe. O Mentalo também continua, e agora eles acrescentam o Vulcano, que ela recrutou, meio que recrutou na edição passada. E aí a primeira missão dessa equipe de X-Men, eles não sabem, mas é uma ameaça criada pela própria Abigail Brand, para atrair a atenção dos Arakko para o novo poder que ela quer estabelecer, além de permitir a ela roubar informações dos presentes, que é o que essas criaturas gigantes que ela plantou ali fazem, eles roubam conhecimento. Então ela ia matar 2 coelhos com uma cajadada só. O que ela não esperava é a intervenção da Irmandade de Mutantes, que, se você ler a história, vai perceber que é bem mais humana que esses X-Men no trato com os Arakko, com os membros e com os nativos da ilha de Arakko, e também mais eficiente na luta contra as criaturas. O Cable, que provavelmente discordaria das posições de Abigail Brand, é o primeiro a ser morto pelas criaturas, então ele não está lá na hora dos erros mais graves desses X-Men. Além disso, Abigail Brand disse que um dos conhecimentos que ela queria adquirir com o ataque era justamente sobre o vírus tecno-orgânico do Cable, para saber como controlá-lo. Então ele talvez seja a única ameaça nessa equipe de X-Men que ela montou, o único cara mais altruísta ali. E a revista termina estabelecendo as posições da Irmandade de Mutantes, os verdadeiros campeões de Arakko, os X-Men de Abigail Brand, colonizadores e opressores do planeta. E isso é muito legal. E vamos chamar assim de uma cena extra. Vulcano, no finalzinho da revista, recebe um novo alvo de Abigail Brand. Ele vai lutar contra Tarn pela posição deste vilão no grande anel que governa Arakko. É a Abigail Brand mudando de tática e tentando assumir o controle por parte do governo do planeta. Mais tramas para a gente acompanhar a partir da próxima edição de X-Men Red. Marvel Voices Heritage 2022. Então aqui a gente vai ver os X-Men, os mutantes que já fizeram parte dos X-Men, que são nativo-americanos, o Forge, a Danielle Moonstar, a Risk, o Apache, se reunindo para salvar a reserva indígena, do tio da Danielle Moonstar, do ataque de uma criatura mecânica que simplesmente vai ser desenterrada, ali vai iniciar um ataque. Os moradores da reserva vão estar ameaçados e rapidamente um portal krakoano vai se abrir e essa equipe vai surgir, vai salvar todo mundo. E a aventura é só isso mesmo. Mas essa é a última história encadernada em X-Men 56 da Panini. E com ela a gente termina o volume e termina também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aproveite e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltar para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!